Hoje parece-nos normal falar em sufrágio ou voto universal, mas nem sempre foi assim. Por exemplo, a conquista do voto feminino foi longa e árdua, demandou muita luta das mulheres. No contexto mundial, os primeiros países a possibilitar o voto feminino foram a Nova Zelândia, em 1893, e a Finlândia. Os Estados Unidos, somente em 1920, porém não foi em todos os estados. Os negros, sejam mulheres ou homens, tiveram direito de voto nos Estados Unidos em alguns estados somente em 1965, por questões raciais. Na França, tida como o berço dos direitos humanos, somente depois da Segunda Guerra Mundial, em alguns cantões da Suíça, somente em 1971. E mesmo assim, as mulheres não podiam ser proprietárias e nem assinar contratos sem autorização do marido ou do pai. As sufragistas inglesas, elas se destacam pela atuação no mundo. Eram bastante comuns as prisões e elas faziam greves de fome para tornar a causa, dar mais visibilidade às suas causas. Para a gente ter a dimensão das dificuldades para a conquista desse voto, e que também extrapola a questão da política, só de gênero, também pegando questões de raça, de classe social e também até de religião. Na África do Sul, as mulheres negras tiveram direito ao voto somente em 1994, 58 anos após as mulheres brancas. Na Nigéria, as muçulmanas também tiveram direitos bem depois das demais. No Brasil, a data que marca o direito de voto das mulheres é o 24 de fevereiro de 1932, através de um decreto eleitoral do governo do Getúlio Vargas, e depois esse direito foi consolidado na Constituição de 1934, que estabeleceu também o voto secreto e a justiça eleitoral. Em relação à primeira mulher a votar no Brasil, há uma certa divergência. Alguns autores colocam que houve uma dentista em 1880, no Rio de Janeiro, que teria solicitado a inclusão do seu nome na lista de eleitores, por ela encontrar uma brecha na lei, e alegar que tem o título científico. Mas, de qualquer forma, o estado do Rio Grande do Norte foi o estado precursor do direito do voto feminino no Brasil. Uma professora chamada Celina Guimarães Viana foi a primeira a solicitar o alistamento eleitoral em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E nesse mesmo estado teve a eleição da primeira mulher. De qualquer forma, então, a gente pode perceber que como eu já havia dito anteriormente, as questões que envolvem a conquista do voto feminino não está relacionado só à questão de gênero, mas também de classe social, de raça, até de religião. No Brasil, durante todo o período monárquico, houve o voto censitário, em que votavam somente homens com determinada renda. Portanto, até a proclamação da República, o voto no Brasil foi exclusivamente censitário, baseado na renda, e masculino. Apesar de a gente ter conquistas, como por exemplo a lei de cotas, que estabelece que a obrigatoriedade de 30% das candidaturas serem femininas, verifica-se a baixa representatividade política das mulheres, que a gente pode observar nos cargos eletivos. Por exemplo, tivemos uma presidente da República, nos Estados Unidos nenhuma. Ribeirão Preto, somente uma prefeita eleita até agora. Na legislatura atual, dos 22 vereadores, apenas 3 são mulheres, apesar que os 2 coletivos têm bastante participação feminina. Mas, de qualquer forma,
o geral é essa baixa representatividade na política mesmo. Na legislatura anterior, das 27 vereadores, apenas uma mulher. Então, portanto, né, o que se conclui é que há necessidade de a gente melhorar a representatividade política feminina para ocupar os vários espaços de poder, né, inclusive nos governos e países e chefias das empresas. Embora a mulher esteja atuante no mercado de trabalho, muitas vezes ela ainda ocupa cargos com menores remunerações. Na questão da democracia, o voto ele é o mais básico, né, para a cidadania, porém não é suficiente. Então a gente percebemos que a democracia no Brasil é bastante frágil ainda e que precisamos aumentar a participação política. O voto por si só não basta e a mulher tem um papel muito importante nessa questão da participação.